Então, boa tarde a todos, né? A nossa aula hoje vai ser sobre dois assuntos, a fonte de tensão, né? Então, e diodos especiais. Então, a ideia é que a gente explore esses dois assuntos. A fonte de tensão, a gente vai ver que muitas dos blocos a gente já estudou, né? A gente só precisa juntar, né, tudo numa coisa só para dizer o que é uma fonte de tensão. E também alguns diodos especiais, algumas coisas vocês já devem conhecer, outros a gente já falou de alguma forma mais simples. Então a ideia também é a gente só fazer um resumão, integrar aqui os conhecimentos que talvez a gente já tenha falado antes. Ok? Estão me ouvindo bem aí, né? E vendo a apresentação só para... Sim, professor. Ok. Sim, professor. Muito bem, então vamos aqui para os blocos aqui de uma fonte de tensão contínua geral, tá? Quando a gente fala aqui de tensão contínua, a gente está falando de uma fonte linear, tá? Existem dois tipos de fonte de tensão contínua, a fonte chaveada e a fonte linear, tá? A fonte chaveada hoje é de longe a mais utilizada, tá? Nesses adaptadores que tem de celular, carregador de bateria, tá? A maior parte deles utiliza a fonte do tipo chaveada. Principalmente porque ela fica menor, né? Para potências mais altas ela fica mais compacta, né? Ela tem um volume menor, né? A fonte de tensão contínua linear que a gente está falando agora, principalmente quando você exige correntes muito grandes, ela acaba tendo um transformador volumoso, né? E pesado. E por isso a fonte chaveada, né? Como ela consegue ser mais compacta, ela ficou muito mais popular, tá? Mas ainda a fonte de tensão contínua ainda é muito utilizada em várias aplicações, né? A fonte nossa do laboratório é uma fonte de tensão contínua linear, tá? Que usa exatamente esse princípio que está ilustrado aqui nos blocos, né? Então a gente tem um transformador, tá? Que ele baixa a tensão da rede, né? Que é 180 volts de pico ou 127 volts eficazes, que varia aí com 60 vezes por segundo, tá? Ela baixa essa tensão que é senoidal para uma tensão senoidal, sei lá, de 12 volts, 11 volts, 10, né? Um valor de tensão senoidal baixo, né? Então esse transformador faz essa redução de tensão, né? E aí você vai ter um circuito retificador, que vai ser um retificador, pode ser um diodo só, pode ser um retificador em ponte, pode ser um circuito lá de derivação, né? Como vocês devem ter visto aí nas aulas que foram gravadas, né? Então a gente vai ter esse circuito aí retificador. Após o retificador, né? E lembrando aqui, o retificador você vai ter essa forma de onda na saída, ou seja, uma forma de onda pulsada. Se ele for um retificador de onda completa, né? Você vai ter retificado inclusive a tensão negativa aqui, né? Então por isso que aqui ele aparece uma onda que pulsa no dobro da frequência da rede. Se aqui está em 60 Hz, aqui ele está duas vezes mais, em 120 Hz, tá? Porque aqui eu estou supondo um retificador de onda completa, né? Pode ser um retificador em ponte, por exemplo. E aí depois do retificador você coloca um filtro. O que é o filtro? É um capacitor, é simplesmente um capacitor, tá? Que ele vai daí transformar esse sinal pulsado num sinal aproximadamente contínuo, né? Que tem uma ondulação, o tal do ripple, né? Que que vocês utilizaram aí fizeram aí a caracterização de circuitos, né? Que tem esse ripple, né? Mas essa ondulação muitas vezes é uma ondulação de 1 volt, 1 volt e meio volt, que ela não é adequada ainda para você fornecer para uma carga que exige uma tensão contínua. Então a gente passa por um terceiro circuito, que é o regulador de tensão, né? O regulador de tensão ele vai transformar essa tensão que é contínua, né? Que tem uma ondulação, numa tensão mais ainda praticamente sem nenhuma ondulação, ou com uma ondulação quase imperceptível, né? Que vai ser o sinal ideal para você entregar para sua carga, né? Que necessita de uma corrente contínua, né? Então lembrando aqui sempre o transformador abaixo, o circuito retificador transforma essa tensão numa tensão que somente é positiva, não tem mais alternância de polaridade. O filtro, né, transforma essa tensão numa tensão próxima de uma tensão contínua. O regulador faz ela ficar mais contínua possível que ele consegue, ok? Então essas são as vamos dizer assim, 4 etapas que a gente tem da fonte de tensão linear, né? E qual que é a forma mais simples aí da gente implementar esse circuito?
é utilizando aí uma fonte que vocês já viram, né? Uma ideia que a gente já viu ali em pequenos sinais, que é essa fonte que o regulador lá com o resistor e 3 diodos para produzir aquela tensão de 2,4 volts, né? Aqui no retificador eu estou usando um retificador em ponte, e aí eu uso esse símbolo aqui para representar os 4 diodos em ponte, né? Então esses 4 diodos existe inclusive, né, o retificador em ponte existe para você comprar ele como se fosse um chip só com os 4 diodos integrados, tá? Existe isso aqui pronto. Você compra e não precisa nem saber como é que é a ligação dos diodos, né? Então esse aqui é o retificador em ponte, aqui o teu capacitor do filtro, né? E o teu transformador, tá? Para baixar a tensão. Então esse é o exemplo mais simples, né? E no final aqui a carga, né? Lembrando que como que você faz aqui, por exemplo, como é que eu projeto esse circuito todo completo? Veja, você não precisa sair projetando esse circuito como um todo, né? Se vocês lembrarem, vocês viram lá, tinha lá um circuito retificador com um detetor de pico, né? Vocês têm esse circuito que vocês viram lá do detetor de pico, tá? Que é esse aqui, né? Com carga, né? Você tem lá uma fórmula para VR, né? VR era VP menos VD1 divididos por F, C, e aqui acho que tinha mais alguma coisa que não estou lembrado agora, tá? Mas tem lá a fórmula da tensão de Ripple. Como é que você vai projetar esse capacitor agora quando você tem tudo isso aqui junto, né? R, diodo, carga. Faz o seguinte, você não tem uma corrente que vai aqui para os diodos, tá? Você não tem uma corrente que a tua carga vai drenar aqui quando ela está ligada, né? Então essa corrente, ela vai ser para o teu circuito aqui, por exemplo, retificador, tá? Você pode representar tudo isso aqui, tá? Desde do R1 para frente, você pode representar como uma fonte de corrente. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, vou colocar assim um retificador mais simples, tá? Mas você pode imaginar que esse circuito todo que vem depois do capacitor, ele nada mais é que uma fonte de corrente com valor IL mais ID, tá? Então, se você pensar dessa forma, qual que é a tensão de Ripple? Tá? Posso estar fazendo a fórmula até errada aqui, não tenho certeza, tá? Mas digamos que ela seja VP menos VD1, aqui tinha o R, né? Faltou o R vezes F vezes a frequência da rede vezes a capacitância, né? Então tem o R, tem o F, tem o C. O que é VP menos VD1 divididos por R? Ó, VP menos VD1 divididos por R, tá? É a mesma coisa que a corrente que circula nesse circuito, nesse Rzinho aqui, ó. Então, ó, ao invés de você usar essa fórmula aqui, você substitui na tua fórmula o VP menos VD1 divididos por R, você substitui pelo IL, tá? O IL mais ID, né? Que é a tua tensão, a corrente total. E aqui fica F por C. Inclusive tem um exemplo no livro do Hasavi que ele mostra fazendo isso, tá? Então você pode aqui, para calcular o teu capacitor, você normalmente vai especificar uma tensão de Ripple. Então você quer projetar o teu C aqui, né? Então você projeta baseado na corrente que a carga puxa e na corrente que os diodos vão precisar para funcionar, tá? Então essa é a maneira como você projeta aqui, tá? E aí, por exemplo, você vai ter uma tensão de Ripple aqui, né? Aí essa tensão de Ripple, você pode usar ela como se fosse um pequeno, essa VR pode ser interpretada como pequenos sinais que vai nos circuitos dos diodos, tá? E aí você consegue saber qual vai ser a variação aqui na tensão dos diodos, ó, tá? Baseado aqui nessa tensão de Ripple que tem no teu capacitor. Então vejam que tudo que vocês aprenderam até agora, eles se encadeiam, e se você souber representar os circuitos, tá, pelos equivalentes deles, com o que você viu no retificador com filtro, né, e carga, com detetor de pico com carga, tá, você consegue projetar, tá, com o que você viu no regulador, você consegue também ver quanto que vai dar de variação no Vout, vai ser
é muito ou pouco, tá? Então tudo isso aí se encadeia para você projetar um circuito completo como esse. Você só tem que entender essa forma de você representar um circuito pela corrente que ele drena ou pela corrente que ele precisa para funcionar, tá? Então isso é bem importante, que aí você resolve qualquer circuito de fonte linear, tá, pessoal? Mas a gente vai agora se deter um pouco mais aqui a falar do circuito regulador, tá? Porque o regulador na fonte de tensão contínua linear, ele é o ponto mais sensível, porque ele que vai transformar a tensão em contínua. E quanto melhor for o regulador, melhor é a tua tensão entregue à tua carga, ou seja, melhor é a tua fonte de tensão no final, tá? E como que a gente mede o desempenho dos circuitos reguladores, tá? Basicamente por dois fatores: pela tensão de entrada, né, que varia, a variação na tensão de entrada tem que provocar o mínimo de variação na tua saída, que a gente chama de regulação de linha, tá? E quando a tua carga ela puxa mais ou menos corrente, ela fica variando a corrente que ela drena do teu circuito. O teu circuito, mesmo nessa condição de variando corrente, ele tem que regular a tensão na saída, deixando ela sempre do mesmo valor. Isso é a regulação de carga, tá? E como que é definida matematicamente esses dois parâmetros de desempenho? Basicamente é variação de Vout divididos por variação de Vin. Isso é a regulação de linha, tá? Que vai ser dada em volts por volts. E a regulação de carga é a variação na tensão de saída devido a uma variação na corrente da carga, que ela é em ohms, né? Porque é tensão divididos por corrente, tá? A ideia é que esses valores sejam próximos de zero, tá? Ou um menor valor possível, né? Porque se for zero, quer dizer que se eu variar minha tensão de entrada em 100 volts, a variação no Vout vai ser nulo, né? É só colocar aqui se a tua regulação de linha, né? Se o teu delta Vout divididos pelo delta Vin for zero, se a teu delta Vin for 1 volt, se eu variar 1 volt na entrada, qual vai ser a variação na saída? Zero, né? 1 vezes 0 vai ser 0. Mesma coisa aqui para a regulação de carga. Então, idealmente, esses dois parâmetros têm que ser o mais próximo de zero possível, tá? E aí vamos então analisar aqui o circuito mais simples que a gente viu de regulador, que é aquele do pequenos sinais com os 3 diodos, né? Então a gente viu que esse circuito, quando a gente passa para pequenos sinais, a gente transforma aqui os diodos em resistores, né? RD. E ele tem aqui 600 mV em cima do resistor de 100 ohms, né? 600 divididos por 100, isso aqui dá 6 mA de corrente, né? Então, para achar a resistência dos diodos de pequenos sinais, é só dividir aí 26 mV por 6 mA, tá? Você vai achar uma resistência para o diodo de 4,33 aí ohms, né? Vai ser uma dízima, né? De 4,33, 33 ohms, né? Assim por diante, tá? Então, como que você faz para achar a regulação de linha? A gente já, na verdade, já falou sobre isso, só que não falava que era regulação de linha, tá? Desculpe, tá? Mas a regulação de linha é delta Vout por delta Vin, certo? Foi o que a gente acabou de falar, né? Essa é a regulação de linha. Olhando para esse circuito aqui, ó, o que é a variação na tensão de saída? O delta Vout, tá? Ele é o que? Para obter o delta Vout é só ver que eu tenho um divisor aqui entre R1 e 3 vezes o RD. Então ele é 3 vezes RD divididos por 100 mais 3RD vezes a tensão de entrada. Aí, ó, se eu passar esse delta Vin dividindo, ó, eu vou ter justamente a minha regulação de linha. Então aqui, ó, delta Vout por delta Vin vai ser 3 vezes o 4,33 ohms divididos por 100 mais... Opa, não, tá certo. 3 vezes 4,33 ohms. Certo? Então aí se eu fizer isso aí na calculadora, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ver aqui. 3 vezes 4,33 dá 13, né? 12,9 vai dar 13 divididos por 113, né?
13 divididos por 113. Isso aqui vai dar uma regulação de linha de delta Vout por delta Vin de 0,115, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? Deixa eu ver se não vai passar, né? Se a tensão de entrada subir 0,1 volt, se eu substituir aqui o delta Vin por 0,1 vezes 0,115, a tensão de saída sobe, tá? 11,5 milivolts, ok? Então a regulação na verdade vocês já aprenderam a calcular o delta Vout aqui devido a um delta Vin. A única diferença é que a regulação de linha, na verdade, é a relação entre delta Vout por delta Vin, tá? E ela, em geral, ela sempre vai ter essa mesma equação aqui, que é essa que está aqui, né? Deixa eu colocar aqui em outra cor circulado, tá? Na maior parte dos circuitos reguladores, você vai ter essa equação que é a resistência que você tem na saída, que é o 3RD, tá? Divididos pela resistência da saída mais a resistência em série, que é o R1. Tá? Então ela normalmente vai ter essa fórmula aqui, né? Com o delta Vin aqui dividindo, né? Obviamente, né? Tá? Então sempre vai ter essa, em geral, porque o circuito regulador sempre tem uma resistência aqui limitando e tem a resistência do teu diodo, né? Que você está usando para regular, por exemplo. Ok? Vamos aqui para um exemplo agora de regulação de carga. Então a regulação de carga, como que ela funciona? Agora eu tenho meu adaptador, aqui 3 volts, aqui os 600 milivolts, 100 ohms, 6 miliamperes, tá? Só que agora imagine aqui que antes meu celular não estava consumindo nenhuma corrente, estava com a bateria carregada lá, cheia, 100%. Aí a bateria começou a descarregar do celular, eu liguei ele aqui, aí agora passou aqui por uma corrente, tá? Delta e out aqui, ou seja, ele variou. Vamos, em vez de colocar um delta e out aqui, vamos colocar o seguinte: eu tinha uma situação anterior que era 0 amperes, tá? E aí eu comecei a carregar minha bateria, ele começou a puxar 1 miliampere, tá? Então eu tenho uma variação aqui de 1 miliampere de saída, né? Delta e out de 1 mili. Tá? Então essa aqui seria, vamos dizer assim, um exemplo aí para a gente entender melhor, tá? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Como é que eu faço para achar qual vai ser a variação na tensão de entrada? Agora o meu adaptador não varia, eu suponho que a tensão do adaptador não variou nada, ela está exatamente como eu projetei, em 3 volts, tá? Então eu quero saber a resposta do circuito devido à variação da corrente, ó. Então eu vou colocar essa variação aqui do delta out ou delta IL, como eu coloquei aqui, tá? Eu vou colocar como se fosse uma fonte de corrente aqui no lugar do celular, tá? E agora, como eu não quero, como a tensão de saída não varia, como eu quero obter a resposta, né, devido à fonte delta IL, a tensão do adaptador vai ser 0, tá? Lembra que é o teorema de superposição. Eu faço todas as outras fontes 0, então ela vai ser 0, por isso aqui virou um curto, ó. Tá um curto aqui, tá? E aí o que eu vou observar? Que a resistência R1 ela vai ficar em paralelo com as 3 resistências do diodo de 4,33 ohms, né? Então o que eu tenho aqui no final vai ser esse circuito aqui, né? Os 3 RDs é 13 ohms, né? Que dá aqui, né? E aqui é os 100 ohms, tá? E aqui eu tenho a fonte de corrente. E a minha tensão de saída, o meu delta e out, é justamente aqui por exemplo, aqui, né, no meu delta Vout, desculpe, é aqui, ó. Tinha falado delta e out antes, né? Tá? E aqui está o meu delta IL, tá? Que depois eu vou substituir para 1 miliampere, só para vocês entenderem. Então o que vai acontecer aqui, ó? Essa corrente, ela vai passar aqui nesse... Vamos fazer mais um circuito equivalente aqui, ó. Ela vai passar nesse circuito equivalente, que é o 100 paralelo com 13 ohms, que é as 3 resistências somadas do diodo, tá? E o meu delta Vout é essa tensão aqui. Essa corrente daqui do delta IL,
ela vai provocar uma queda de tensão aqui, ó, que vai ser mais e menos. Ela vai ser o contrário do delta V out, da polaridade delta V out. Então o meu delta V out aqui, minha variação na saída, vai ser menos 100 paralelo com 13, que é a resistência, vezes a corrente, certo? Então aqui qual vai ser a minha regulação de linha? A regulação de linha é delta V out divididos por delta IL. Então é só dividir um pelo outro. Tá? Vai ser menos 100 paralelo com 13 ohms. Quanto que dá esse paralelo aí, ó? Vamos fazer aqui rapidinho. Então 100 inverso mais 13 inverso. Soma os dois, inverso. Isso aqui dá 11,5 menos 11,5, certo? Se quiser colocar a unidade, isso aqui é ohms, tá? O que isso quer dizer aqui, ó? Que se eu substituir aqui no delta IL um 1 mA, 1 mA vezes menos 11,5, tá? A tensão de saída aqui, ela vai cair, tá? Vai cair 11,5 mA. Então, se a corrente de carga sobe 1 mA, a tensão de saída, só vou arrumar aqui, tá? Cai 11,5 mA. Bom, mas faz sentido a tensão cair, né? Sim, porque quando você está puxando mais corrente para a carga, da onde você está tirando corrente? Você está tirando a corrente aqui que vai para os diodos, tá? Então a corrente do diodo cai para 5 mA, tá? E se a corrente no diodo cai, a tensão, né, nos 3 diodos também cai, tá? Menos corrente, menos tensão nos diodos, tá? Então o efeito sempre quando você drena mais corrente para a carga é cair sempre a corrente no diodo, ou seja, cai a tensão na saída do teu circuito de regulação, tá? Sempre vai ter uma regulação negativa, né? Ou se quiser, muitos eles estabelecem aqui regulação de carga com o absoluto, né? Coloca as barrinhas, tá? E daí não coloca o negativo, tá? Mas é interessante que vocês saibam que vai cair, né? Quanto mais você drena a corrente, mais a tensão vai caindo, né? Ok? Inclusive, se você puxar corrente demais, pode ser que a tensão que vá a zero, né? Que é o que acontece quando você coloca uma carga que está curto-circuitada ou que ela drena a corrente acima do normal que o regulador consegue fornecer, tá? Ele vai fazer a tensão cair a zero na saída, ok? Então essa é a regulação de carga. Vocês já talvez tenham visto alguma coisa, mas agora a gente está falando ela, né, como se fosse um parâmetro de desempenho do circuito. Vamos ver aqui a regulação dentro do contexto aqui de utilização de diodo Zener, né? Porque não dá para você ficar associando diodos, né? Para você ter lá, associando 10 diodos para ter uma tensão, por exemplo, de 8 volts. Você não vai fazer isso, né? Você vai usar um diodo Zener, né? Que é o mais comum. Então, o diodo Zener, o que você vai ter aí de circuito de regulação mais simples, né? Esse circuito aqui, que o equivalente de pequenos sinais é, né, o R1 com o RZ, né? E o RZ daí vem lá do teu datasheet do teu diodo Zener, né? Então vamos imaginar aqui um caso que eu tenho R1 igual a 100 e o RD 5 ohms, né? Qual vai ser a regulação de linha e de carga, né? Então aí a regulação de linha, delta V out por delta V in. Qual vai ser a fórmula aqui do delta V out para esse circuito aqui, ó? RZ divididos por RZ mais R1, tá? Então sempre vai ser normalmente vai cair nessa mesma equação, tá? Desculpa aqui, pessoal. 5 divididos por 100 mais 5, tá? Então quanto que vai dar isso aqui? 5 divididos por 105 dá 4,76 aqui de volts por volts de regulação, né? E qual vai ser a regulação de carga?
delta Vout por delta IL. Ó, o que vai acontecer? Você vai fazer aqui em curto, ó. O Vin vai ficar em curto, tá? E aqui você vai ter o teu delta Vout, tá? E aqui você vai colocar a fonte de corrente delta IL, tá? Mesma ideia do outro caso. O que vai acontecer? Você vai ter R1 paralelo com RZ, ó, a mesma coisa, menos R1 paralelo com RZ, tá? A mesma situação do outro caso, tá? E aí você vai ter 5 paralelo com 100. Isso aqui, vamos ver quanto que dá. 5 inverso mais 100 inverso. Tiro inverso vai dar também os mesmos 4, né? Coincidentemente deu os mesmos 4,76, tá? O que isso quer dizer aqui, né? É que é menos, tá? Então isso quer dizer que aí se a tensão vem aumentar 0,1, 0,1 vezes 4,76, tá? Eu vou ter aqui, opa, aqui tá errado aqui, 0,1 vezes 4,76 vai dar 0,476. Professor, é 4,76 na menos 2. Ah, então foi isso que eu errei aqui. Obrigado. Vamos arrumar aqui. Então é 4,76 vezes 10 a menos 2. Isso seria... Opa. Bom, vamos colocar 4,76 a menos, vezes 10 a menos 2, né? Então o que vai acontecer se você multiplicar por 0,1, né? Vai ser 1 vezes 10 a menos 1, aí você vai ter 4,76 mili. Obrigado aí, pessoal. Tá? E se você aumentar 1 mA, tá? Aqui tá errado, tá? Diminui, tá? O Vout diminui 4,76 milivolts, né? 1 mA vezes menos 4,76 vai cair, né? A tensão de saída vai cair por 4,76 milivolts. Então esse é o significado aí da regulação de carga e regulação de linha, tá? E em geral ela é bem fácil, de sempre você vai acabar nessas duas fórmulas, a não ser alguns exercícios aí específicos que fazem algumas complicações aí na regulação, né? Quando você faz regulação em cascata, ok? Continuando aqui, pessoal, além dos reguladores com diodo Zener, a gente pode também ter reguladores de circuitos integrados. Então são circuitos bem mais complicados que fazem a regulação de tensão. E aí, obviamente, eles chegam em valores de regulação de linha e de carga muito mais próximos do ideal, muito mais próximos de zero, tá? Um deles é o LM78XX. O XX aqui é porque são vários modelos, tá? Aqui o XX representa os números dos modelos. Por exemplo, o 7805 ele apresenta 5 volts fixos na saída dele, tá? O 06 é 6 volts e assim por diante, né? E ele consegue fornecer até 1 ampere de corrente aqui na saída dele, tá? Normalmente ele vai fornecer mais corrente do que um diodo Zener, que você vai conseguir com o diodo Zener, tá? Esse tipo de circuito também tem que tomar cuidado, que se você está usando o 0,5, que é os 5 volts na saída, você precisa alimentar ele com uma tensão aqui pelo menos superior a 7 volts, ou seja, 2 volts maior que 5 volts. Então ele exige sempre uma tensão com 2 volts a mais do que a tensão na saída, tá? Isso também funciona para vários outros reguladores. Você nunca deve alimentar com menos tensão ou com uma tensão muito próxima daquela que você quer obter na saída, tá? E ele também tem aqui reguladores de tensão de saída negativa, que é o 79, né? 7909, que você pode ter menos 5 volts, menos 9, menos 12, se você quiser fazer fonte simétrica, né? Para alimentar operacional, por exemplo, tá? Então é um circuito bastante utilizado. Outro circuito que a gente utiliza muito também na prática é o regulador LM317. O 317 ele tem uma vantagem em relação ao 78XX, porque ele é um regulador de tensão ajustável, tá? Então você pode ajustar a tensão que você vai ter na saída, tá?
e ele fornece até 1,5 amperes, então tem uma capacidade um pouquinho maior de corrente, tá? E você ajusta a tensão por esses dois resistores, R1 e R2, tá? Então aí você pode inclusive colocar um potenciômetro, aí você faz o ajuste que você quiser, né? Pode ter uma tensão de, sei lá, 5,5 volts, 5,3 volts, a tensão que você quiser na saída, né? Aí tem aqui, normalmente esses reguladores têm sempre uma recomendação de utilização de capacitores na entrada e saída, né? Tem que ser capacitores específicos, de valores e tipos específicos, né? Para ele, digamos, atingir aqueles parâmetros de regulação de carga e linha que ele fala no datasheet dele, né? Se vocês quiserem, só para a gente fazer aqui um rapidinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar aqui para vocês a folha de dados de um desses diodos. Deixa eu só colocar aqui, ó, desses reguladores, ou melhor dizendo, né? Deixa eu só pegar aqui o datasheet dele, daí a gente já vamos pegar aqui o LM317, vamos ver se só para vocês terem uma noção aí de valores que ele tem, que ele pode apresentar aqui de regulação de carga e de linha, né? Então aqui está o datasheet do LM317, né? Aqui tem tem até já tipo circuito para carregar bateria, tem uma série de circuitos já prontos, né? Que eles já ajudam, né? Já dão uma ideia de circuitos prontas, né? No datasheet. E aqui vamos procurar aqui, ó. Características elétricas. Primeira coisa que ele tem, regulação de linha e regulação de carga, que são os mais importantes, tá? Então aqui ele fala aqui, ó, tipicamente aqui é 0,01, tá? Isso aqui é em porcentagem, tá? Barra volt. Então isso aqui na verdade ainda vai dividir por 100, né? Então é 0,0001, né? A regulação dele de linha, né? Claro que ele fala aqui na temperatura de 25 graus, se ele estiver trabalhando mais quente vai ser o dobro disso, né? Então tem aqui algumas coisas. Regulação de carga, né? Ele fala aqui para a corrente saída de 10 até 1.5, 10 mili a 1.5 amperes, né? Então aqui ele fala aqui em 0.1 a 0.5, né? Porcentagem de VO, né? Esse aqui no caso é a porcentagem 0,1% da tensão na saída. Se você colocou 5 volts, por exemplo, na saída, vai ser 0,1% de 5 volts. Então uma regulação de carga muito boa, tá? Aqui ele também tem com capacitor, tem várias condições, né? Aqui ele já coloca em milivolts, ó, 20 milivolts a 70 milivolts, para tensões aqui menores que 5 volts, né? E maiores que 5 volts, aí ele já tem, aqui ele já coloca em porcentagem. Então ele não, para tensões mais baixas ele não é tão bom, né? Parece que para tensões mais altas ele é um pouquinho melhor. Teria que calcular aqui, mas é um regulador aí que tem uma performance muito boa, tá? O 7805, por exemplo, que é o que a gente falou antes. Deixa eu ver se a gente pega aqui o datasheet, já que a gente está vendo rapidinho. Vamos ver se eu acho aqui o datasheet dele. Aqui pegou. Esse aqui é o 340, é similar ao 7805, tá? Mas eu não queria pegar esse datasheet. Vamos ver se esse aqui. Ó, aqui tem o datasheet da fabricante Fairchild, tá? Vamos ver se a gente pega a regulação de carga e de linha. Tá aqui, ó, regulação de linha. Estão vendo bem aí, né? Regulação de linha. Tá aqui, ó, 4 milivolts, típico, podendo chegar até 100 milivolts, tá? A regulação dele. Aqui ele coloca aqui um 1 aqui, né, se for na nota de rodapé, com carga são especificadas uma temperatura constante na junção, né? Claro que se você aumenta a temperatura ele piora isso aqui, né? E ele coloca aqui para 8 a 12 volts, para a tensão de entrada de 8 a 12 volts ele tem de 1.6 a 50 milivolts, tá? E aqui é para tensão de saída de 7 a 25 volts. E a regulação aqui de carga, ele especifica a intenção, tá? Ele fala só que ela varia de 5 mA a 1.5 A, ela pode variar de 9 até 100 milivolts, tá? A regulação de carga desse chip, tá?
E aqui de 250 a 750 mA ele especifica aqui de 4 a 50 mV. Então esses são os testes que ele mostra os parâmetros de desempenho, tá? Só para vocês terem uma ideia aí desses chips, né? Como é que é o desempenho desses chips aí de regulação. Ok? Que a gente utiliza muito isso na prática, tá? Por isso que eu estou mostrando esses dois aí, porque realmente se encontra muito em circuitos aí. Ok? Então, sobre regulação de tensão, era isso que a gente tinha para falar. Não sei se ficou alguma dúvida, se a gente pode passar para a próxima parte. Vou aguardar um pouquinho só. Tudo bem, pessoal? Por hora sim, professor. Tranquilo? Bom, vamos falar então aqui sobre a segunda parte da aula, que é os diodos especiais, tá? Começando aí pelo LED, né? Então, o LED aí, ou o diodo emissor de luz, né? Que é o LED, na verdade, é uma sigla, né? Ele é um diodo especial no sentido que você trabalha vamos dizer assim, o semicondutor, né, de maneira a utilizar uma energia que é desperdiçada em forma de calor, de forma a ela ser emitida em forma de luz. De que maneira que a gente faz isso? Então vamos recordar aqui como é que funciona o diodo, né? Então a gente viu o diodo aqui, que ele tem lá o semicondutor tipo P, o semicondutor tipo N. Você tem uma camada de depleção, né, que é uma barreira de íons, né, ou forma um campo elétrico de íons, né, e que quando a gente coloca uma tensão direta de forma a se opor a esse campo elétrico dos íons, né, você reduz essa barreira de íons, e aí isso promove a difusão das cargas de um lado para o outro. Então elas conseguem entrar, né, por exemplo, as lacunas entram no lado N, e aí elas vão se deslocar até um certo ponto onde elas vão se recombinar com um outro elétron, né? E aí quando elas se recombinam, elas perdem energia, porque antes ela tinha movimento, ela conseguia se deslocar, ela tinha energia cinética, né? E na hora que ela se recombina com o elétron, ela fica parada. Isso quer dizer que ela tem que perder aquela energia cinética de alguma forma, tá? No semicondutor normal, no silício, que a gente está acostumado a trabalhar, né, ou que a gente estava falando até agora, essa energia é emitida em forma de calor, o diodo esquenta, tá? A mesma coisa acontece para os elétrons, eles passam, né, para o lado P, se recombinam com uma lacuna e emitem energia, aquela energia cinética ele emite em forma de calor, tá? E isso ocorre no silício. Mas se você fizer, tá, uma junção com materiais semicondutores como o fosfeto de arsenieto de galho ou os fosfeto de galho e outros materiais aí, tá? Que vamos dizer assim, vamos falar assim, que são ligas semicondutoras, né? Que são materiais que não são exatamente de um só, não é só silício, não é só galho, não é só fósforo, tá? Se você usa esses materiais aqui, eles têm a característica de essa emissão de energia, ela ocorre com fótons de luz, tá? Então ela em vez de ocorrer energia térmica, né, ou vamos dizer assim, para ser mais correto, a maior parte da energia é emitida em forma de luz e uma pequena parte em forma de energia térmica, tá? Então o LED é esse diodo em que você usa um semicondutor específico que quando as cargas elas se propagam, né, de um lado para o outro, elas perdem a energia dela cinética através da emissão de fótons de luz. Tá? E aí, de acordo com o comprimento de onda desses fótons emitidos, você vai ter diodos LEDs de cores diferentes, né? Então, aí é claro, vai dependendo do material cada material semicondutor ele tem uma propriedade de emissão de fótons num certo comprimento de onda. Então, cada LED de uma cor vai empregar, né, um tipo de material semicondutor diferente. Tá? Então, o LED vermelho, por exemplo, o material que utiliza nele, tá, vai emitir aí luz na cor vermelha, e por você estar utilizando um material semicondutor distinto lá do silício, ele vai ter uma tensão VD-ON para ligar bem diferente. Aqui ó, é 1.8 volts do LED vermelho mais padrão, aí, o mais encontrado no mercado, tá?
Então você precisa ultrapassar 1.8 volts para que ele conduza intensamente e ele acenda, né? Tem um brilho forte. Além disso, também não adianta só você passar de 1.8 volts, você tem que também fornecer uma corrente de 10 mA para que ele atinja o 100% do brilho, tá? Esse é o LED vermelho padrão, tá? Existem o LED vermelho que a gente chama de alto brilho, pelo menos era chamado de alto brilho até alguns anos atrás aí, né? Que a corrente é o dobro do LED padrão, que é 10, né? Então seria 20 mA, né? Hoje já existem LEDs aí de 50 mA, né? De corrente para cima, 500 mA, esses LEDs brancos de iluminação, tá? Mas antigamente esse LEDzinho que você vê, que pisca na caixinha de um equipamento, ele normalmente é esse de 10 mA, é o mais simples, né? O mais encontrado aí, tá? E aí, por exemplo, mas o LED verde já funciona diferente, porque é outro semicondutor, né? Outra dopagem, outra forma, porque ele emite cor em outro tom, né? E aí o VD1 dele já é em torno de 2.1 volts, tá? E a corrente normalmente é estabelecida mais ou menos a mesma, 10 mA, tá? Então cada tipo de cor de LED vai ter uma característica diferente de VD1, tá? Cuidado que esses VD1s, desses LEDs, ele é um valor médio, tá? Então você pode medir num LED ligado com uma corrente de 10 mA e pode ser que ele tenha 1,85. Pode ser que ele tenha um VD1 de 1,7, pode ser que tenha 1,9, tá? Então é na média 1,8, tá? Então não quer dizer que isso aqui varie, tá? De LEDs muitas vezes do mesmo fabricante, do mesmo modelo, tá? Então essa tensão ela tem um espaço de variação aí de 0,1 a 0,2 volts, se não um pouco mais até, tá? E como que você trabalha com o LED em circuito para acionar ele, tá? Então tem duas formas aí básicas que você pode encontrar, tá? A primeira coisa que você tem que saber e lembrar, né, que não dá para você usar dessa maneira aqui, ó. LEDs em paralelo não funcionam bem, tá? Por que isso aqui você não pode acionar o LED dessa maneira? Porque, como eu falei antes, aqui, ó, esse aqui pode ter uma tensão de 1,8 para ligar. E esse outro LED pode ter uma tensão de 1,9, tá? E aí o que vai acontecer? Esse LED vai ligar com 1,8 e quando ele começa a funcionar, ele vai travar a tensão nos terminais dele em 1,8 volts, tá? E aí o que vai acontecer? O outro LED nunca vai atingir a tensão que ele precisa para ele ligar corretamente. Então esse LED aqui vai ficar forte e esse aqui vai ficar fraquinho, uma luzinha fraca, ou vai estar apagado, tá? Então provavelmente vai ficar quase apagado, tá? Por isso que nunca se deve ligar os LEDs em paralelo, tá? A ideia sempre ou você liga os LEDs aqui em série, dessa forma, ou você liga, né, o LED dessa forma aqui, né, com uma tensão aqui mais V, o outro aqui com outro mais V e assim por diante. Faz vários circuitos assim, tá? Aqui, ó, quando você faz e liga em série, a única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: se for um LED vermelho, aqui é 1,8 e aqui é 1,8 volts, certo? Então, você vai ter que ter uma tensão aqui de alimentação que tem que ser bem maior que 3,6, que é a soma desses dois aqui, né? Lembrando que ainda tem que ter uma tensão aqui no resistor, né? Então vamos dizer que aqui o resistor seja uns 2 volts, então aqui seria 3,6 mais 2, teria que ter pelo menos aqui uns 5,6, tá? Eu estou chutando aqui uma tensão de uns 2 volts aqui no resistor, tá? Para ter uma tensão razoavelmente elevada, até 1 volt seria meio baixinho, 2 volts acho que seria o mínimo para ter no resistor que controla a corrente. E esse resistor, como é que você projeta esse resistor R1 aqui, ó? Então se os dois LEDs forem de 3,6, tá? Você vai ter a tensão aí mais V de alimentação menos 3,6 divididos qual que é a corrente que o LED precisa para acender a 100%. Digamos que seja 10 mili, igual o exemplo anterior. Então você vai projetar esse R1 dessa maneira aqui, né?
a tensão de alimentação mais V menos a queda de tensão nos LEDs, divididos pela corrente que os LEDs precisam funcionar, tá? O ideal é que essa tensão que fique no resistor seja bem alta, né? Porque, como eu falei antes, aqui pode ser 1,7, aqui pode ser 1,9, então essas tensões do VD1 podem variar, né? Então, se a tensão que ficar no resistor for bem alta, por mais que esse fator aqui que você está subtraindo, que é o 3,6, tá? Que ele pode ser motivo aí de uma variação, de um delta. Se o V mais for bem elevado, essa variação quase que não vai influenciar no cálculo aqui do resistor R1, ou seja, a corrente que vai passar aqui quase não vai mudar, tá? Então o ideal é você ter uma tensão mais alta possível no R1, que seria também uma tensão mais alta possível aqui alimentando os diodos, né? Claro que muitas vezes você vai limitar aqui de acordo com a tua fonte de alimentação e assim por diante, tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter para quando você aciona os LEDs em série, tá? Tem que lembrar que se você colocar 10 LEDs em série, por exemplo, você vai ter que ter uma tensão bem maior que 18 volts, que seria 10 vezes 1,8, tá? Então de LEDs era isso que a gente tinha para falar. Outro diodo especial que a gente já comentou alguma coisa do funcionamento, mas não falou do diodo em si, né? É o varactor, que é um diodo que é usado como um capacitor controlado por tensão, né? Ele tem esse símbolo aqui, né? Que lembra um capacitor. E ele é feito de maneira que quando ele é polarizado reversamente, né? Por isso que as tensões aqui são negativas, ele apresenta uma grande variação de capacitância e razoavelmente linear, tá? Não é bem linear, aqui eu aproximei para uma reta, tá? Por exemplo, esse aqui é a curva do BB809, que é um varactor bem comum, tá? Ele apresenta uma variação de 50 a 5 picofarads quando você varia a tensão reversa de meio a menos 20 volts, tá? Então ele tem uma faixa aí bem, você consegue fazer um controle bem grande aí de capacitância. E aonde que ele é utilizado? Circuitos de FM, circuitos de TV, né? Para sintonia de TV, circuitos de rádio VHF, tá? Normalmente ele é empregado muito para você fazer a sintonia, né, de canal, né, na TV, no rádio, ou de um canal de rádio mesmo, a radiocomunicação, né? Então o pessoal utiliza ele, né? Hoje já existem alguns CIs que fazem isso, o circuito todo, né, com ele dentro de forma digital também, né? Então hoje já tem, mas ainda tem gente que utiliza bastante ele de forma analógica, né, com o diodo. E por fim, o último diodo especial que eu ia comentar, tem vários outros, né, mas são os 3 que eu considero mais importantes, é o diodo Schottky. Ele tem esse símbolozinho que lembra a letra S, né, do Schottky aqui, né? É um diodo que ele é formado por uma junção N, uma semicondutor N, ou melhor, e um metal alumínio, tá? Antes de ser inventado o diodo que é de silício, que é com semicondutor NP, já se sabia que dava para se fazer um diodo apenas com um metal alumínio, né, e uma região N, tá? O pessoal já sabia disso, só que ele não funcionava muito bem. Aí depois eles descobriram o porquê de não funcionar muito bem, era uma questão de fabricação, tá? E aí depois que descobriram isso, deu origem a esse componente, esse diodo feito dessa forma, deu origem ao diodo Schottky, tá? Que, por incrível que pareça, apesar de ele ser um metal, que ele tem um monte de elétrons aqui e uma região N, e não fazer muito sentido, por que você faz uma região N com um monte de elétrons, né? Não deveria ser um P aqui do outro lado, mas é que o metal, quando você conecta ele aqui num semicondutor tipo N, ele funciona como se fosse uma região P, no sentido que aparece, tá, uma região de depleção aqui, ó, tá, com um campo elétrico, tá? Só que ele não tem cargas lacunas aqui, né? Então o fato de ele não ter as lacunas faz com que ele consiga reduzir o que é o efeito de armazenamento, tá? E aí quando você passa da polarização direta para a polarização reversa,
Ou seja, quando você passa do estado ligado para o desligado, ele desliga mais rapidamente, né? Então, se vocês lembrarem lá que a gente acho que mostrou em outras aulas aí, que o diodo você aumentava a velocidade de chaveamento, ele fazia esse bico aqui no circuito retificador, né? Ele começava a conduzir no semiciclo negativo lá no circuito retificador, né? Por quê? Porque o diodo não conseguia desligar na velocidade que a gente queria, né? Na simulação lá. A gente viu isso aí numa aula aí mais no início aí do semestre, né? Nesse diodo Schottky, esse efeito aqui ele é reduzido ou eliminado, tá? Então o diodo ele tem aquela forma de onda que é zero ou conduz, né? Então esse tipo de diodo ele tem uma resposta mais rápida, tá? Ele desliga mais rapidamente. Outra coisa interessante também é que ele apresenta uma tensão, né? O VD1 dele tipicamente de 0,2, 0,3, tá? E no máximo 0,5. Então isso aqui 0,5 para os diodos que passam bastante corrente. Em geral é 0,2 a 0,3, tá? Então quando você quer empregar um diodo que ele tenha pouca queda de tensão nele, que alguns circuitos aí que trabalham com tensão muito baixa, isso é interessante, tá? O diodo Schottky é ideal para esse tipo de aplicação. A única coisa é que ele apresenta uma corrente de fuga e reversa um pouco maior que o de um diodo de junção semicondutor, ou seja, o IS dele é um pouco mais alto, tá? Então, as vantagens vêm com um certo preço, né? Mas em geral não chega a ser algo muito crítico na maior parte das aplicações. Ok, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar aí dos diodos especiais e de fonte de tensão, e aí fico aberto para perguntas.